Literatura de cordel e imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais um romance de cordel para você. E dessa vez nós vamos ler a história de Gabriela, do autor Manuel de Almeida Filho, baseado na obra do grande romancista Jorge Amado. Porém, pessoal, antes de ler o romance, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você, por favor, venha aqui no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, depois você pode vir aqui no botão de deixar o like, deixe o seu like. Saiba que a nossa meta é gravar 1000 romances de cordel. Quando você se inscreve e deixa o seu like, você nos motiva muito a cumprir a nossa meta. Saiba também que é muito importante você ativar as notificações do vídeo, porque se você não ativar as notificações, aquele sininho do YouTube, o YouTube não vai te avisar toda vez que a gente gravar um novo romance de cordel para você. Portanto, vamos aqui à leitura do romance Gabriela, do autor Manuel de Almeida Filho, baseado na obra do grande romancista Jorge Amado. Temos a obrigação com os queridos leitores de trazer-lhes versificados, romances superiores, mostrando livros famosos dos ilustres escritores. O romance Gabriela, já televisionado, obra da pena do grande romancista Jorge Amado, que nos traz para o presente os costumes do passado. História que ultrapassou fronteiras e regiões, traduzida em várias línguas, lida por muitos milhões de pessoas que esgotaram sucessivas edições. Para que todos conheçam, vamos mostrar Gabriela, uma morena que a lua sentia ciúme dela. Diziam que a sua pele cheirava a cravo e canela. Uma linda nordestina com cabelos de sereia, seus belos olhos mostravam o brilho da papaceia, sangue quente onde o amor latejava em cada veia. Gabriela era inocente, não possuía maldade, ela amava qualquer homem com tal naturalidade que mostrava no sorriso a sua ingenuidade. Para quem simpatizasse e se entregava apaixonada, ficava muito feliz quando se sentia amada, porém depois do contato achava aquilo ser nada. Qualquer tipo de maldade não havia em sua mente, se enfeitava com as flores, com o sorriso inocente, brincava com as crianças como uma adolescente. Agora vamos saber como surgiu Gabriela, na história que propomos versejar a vida dela, a moça que muitos homens se apaixonaram por ela. No ano de 25 houve uma seca fatal que queimou todo o Nordeste, acabando o matagal, empurrando os nordestinos em busca do litoral. Deixando os campos torrados, as levas de retirantes, pisando na terra em brasa, caminhavam ofegantes, morrendo de fome e sede, buscando as terras distantes. Nesse meio, Gabriela, fugindo do sofrimento, viajava com um tio, passando o maior tormento, carregando os cacarecos num velho burro jumento. Gabriela na viagem para salvar sua vida, acompanhada do tio, a pessoa mais querida, encontrou com 2 famintos que lhe pediram comida. Eram Clemente e Fagundes, deixando o sertão queimado, a moça lhes deu um pouco do que tinha lhe sobrado, embora o tio ralhasse achando mal empregado. Eles tentaram segui-la, porém ela agradeceu, dizendo não precisar, já daquele auxílio seu, seguissem outro caminho, mas Clemente não cedeu. Se seguiu sempre acompanhando a formosa Gabriela, quando havia acampamento, ele estava ao lado dela, cantando e tocando harmônica, apaixonado por ela. Fagundes também seguia acompanhando Clemente e Gabriela aceitava a companhia inocente do homem que demonstrava amá-la sinceramente. Entretanto, Gabriela dormia no matagal sobre os braços de Clemente, achando muito normal, não sabia o que era o amor e nem pensava no mal. Assim dormia enrolada com Clemente na areia, coberta com o lençol do clarão da lua cheia, bordado com as estrelas que Deus pelo céu semeia. A caravana seguia até que o burro morreu e o tio de Gabriela gravemente adoeceu, pela falta de recursos dias depois faleceu. Gabriela agora só com os amigos seguia, o Clemente apaixonado, todo amor lhe prometia, ela inocentemente dizia que não queria.
Isso já perto de Ilhéus, viajavam sem parar. Clemente disse que agora ia trabalhar nas fazendas de cacau e com ela se casar. Porém, Gabriela achava aquilo uma brincadeira, dizia: vou à cidade, eu quero ser cozinheira, para fazer o que sei tenho de achar quem me queira. Nisso caiu uma chuva com tremenda trovoada, vamos deixar Gabriela da tempestade abrigada, com Clemente e com Fagundes numa casa abandonada. Vamos conhecer Ilhéus, cidade opulenta e bela, com todas as personagens que desfilam na novela, enquanto chega o momento da vinda de Gabriela. Andando pela cidade, vemos praças e jardins, os estabelecimentos para os seus devidos fins, as casas de diversões, palcos dos grandes festins. Bar Vesúvio de Nassib, que era bar e restaurante, lugar de reuniões do povo mais importante, doutores e coronéis da classe mais elegante. O cabaré Bataclan, de Maria Machadão, jogo, mulher e bebida, amor, dança e sensação, onde o povo masculino matava sua paixão. Aqueles homens gostavam da casa das mariposas, onde tinham liberdade, bebiam como raposas, tendo os carinhos que eram negado pelas esposas. Se porque naquele tempo pouco havia namorados, sempre os casamentos eram por parentes arranjados, não podendo haver amor entre dois seres forçados. A moça nunca casava com o rapaz que queria, da mesma forma o rapaz era o pai quem decidia o casamento do filho que rejeitar não podia. Ilhéus não fugia à regra, os forçados se casavam, porém os homens frustrados os cabarés procuravam, enquanto as suas mulheres em casa se lastimavam. Por isso era o Bataclan o lugar mais frequentado pelos burgueses da época, que gozavam desse estado, onde todos desfrutavam o mais luxo requintado. As mulheres mais bonitas lá viviam a sua vida, alimentando os desejos de uma esperança perdida, afogando as suas mágoas sob o vapor da bebida. Nesse tempo era o reinado dos famosos coronéis, protetores de jagunços, detentores dos papéis, de todo o poder político ditando as leis mais cruéis. Eram esses coronéis que governavam a cidade, rico em terra e dinheiro, quase na totalidade, fazendeiros de cacau da municipalidade. Alguns desses fazendeiros eram almas poluídas, uniam às suas fazendas terras mal adquiridas, aumentando o patrimônio à custa de muitas vidas. Pessoas pobres que tinham terrenos sem escrituras, quanto menos esperavam, vinham outras criaturas que lhes tomavam as terras, as casas e as culturas. A justiça não havia para os pobres esbulhados, porque as leis eram feitas pelos privilegiados, os que reclamavam eram presos ou assassinados. Era assim aquela época, dito por qualquer relato, mas vamos mudar de rumo para sabermos de fato como vivia a cidade na mão do coronelato. Coronel Ramírez Bastos, velho porém consciente, além de chefe político, era também intendente, bem servido e respeitado por toda a sua corrente. Coronel Melk Tavares, também muito respeitado, presidente do conselho, fazia qualquer mandado do seu compadre intendente no lugar de delegado. Homem duro de caráter, era com Dona Idalina, casado e tinha uma filha que se chamava Malvina, moça bonita e de fibra para lutar contra a sina. Outro coronel de fibra, de palavra decidida, o Jesuíno Mendonça, tinha a honra como a vida, era a Dona Sinhazinha, sua esposa querida. Coronel de Genho Cru era o Amâncio Leal, Dona Dadá, sua esposa, seguiu o seu ideal, um rapaz chamado Berto era o filho do casal. Coroliano Ribeiro, o coronel mais moderado, porque quando precisava de uma coisa ser vingado, pedia ajuda aos compadres por quem era auxiliado. Coronel Ramiro tinha 2 filhos, um deputado, doutor Alfredo bom médico, o outro era advogado, o doutor Tonico Bastos com um cartório montado. O doutor Alfredo Bastos, um homem de disciplina, casado com Dona Silvia, de família muito fina, tinha uma filha, a Jerusa, que era amiga de Malvina. Porém, seu irmão Tonico nem parecia doutor, casado com Dona Olga, porque não sentia amor, corria atrás de mulheres como abelha atrás de flor. O doutor Maurício Caires era
era mais um dos fiéis servidores da justiça na inversão dos papéis, como bom criminalista da causa dos coronéis. Padre Basílio Ferreira, sacerdote da cidade, neutro politicamente, porém com grande amizade entre todas as pessoas da religiosidade. O Dr. Maurício era, entre os mais religiosos, um também dos mais fanáticos contra os maus pecaminosos, modas, costumes modernos e os usos escandalosos. Frequentador da igreja, desempenhando missões, pois sempre fazia parte das diversas comissões, nas campanhas financeiras para as arrecadações. Também Dona Sinhazinha era entre as fervorosas, assídua frequentadora das ordens religiosas, fazia parte do grupo das senhoras caridosas. Tinha outro componente daquela sociedade, o professor Josué, que ensinava a mocidade em um colégio de freiras que existia na cidade. Amante da poesia, não tinha definição qual o seu lado político, manjava a situação, mas às vezes parecia formar na oposição. O livreiro João Fulgêncio tinha uma papelaria que vendia cadernos e livros à freguesia, também romances de amor e livros de poesia. Também havia outro grupo que fazia oposição aos poderosos políticos donos da situação, somente depois daremos a sua composição. Agora vamos falar da seca que ameaçava a safra dos cacaueiros cada dia que passava, da casa dos fazendeiros a crise se avizinhava. A cidade era coberta pelo manto da tristeza, com a seca impiedosa ameaçando a riqueza, os fazendeiros já viam o fantasma da pobreza. Enquanto a seca assolava, as senhoras piedosas, esposas dos fazendeiros, em missões religiosas, faziam reuniões com orações fervorosas. Juntas idealizaram fazer uma procissão em louvor ao glorioso Marte São Sebastião para pedir a Jesus chuva para a salvação. Também o padre Basílio aderiu à novidade, porém havia 3 santos adorados na cidade, o povo se dividia em qualquer festividade. Marte São Sebastião, apesar de padroeiro, também havia São Jorge, chamado Santo Guerreiro, e mais Santa Madalena, que também tinha romeiro. Para a festa dos louvores, houve as primeiras gestões entre a classe aristocrata, porém as opiniões se dividiam ao sabor de acirradas discussões. Uns pensavam que talvez pudessem se aborrecer os santos não festejados, fazendo a seca ferver, porque somente os 3 juntos podiam fazer chover. Porém, Santa Madalena, entre as santas mais sofridas, era a base protetora das pessoas desvalidas, festejada e adorada pelas mulheres perdidas. Mulheres assim chamadas pelas esposas cruéis, porém um prato de doce na boca dos coronéis que iam matar a sede na fonte dos cabarés. Por isso aquelas senhoras que se achavam impecáveis não queriam aquela santa no meio dos intocáveis, já que seria seguida por pessoas miseráveis. Ela podia também ter a sua procissão, porém sair pela noite em completa escuridão para não manchar a honra da rica população. Já uns pensavam que para o milagre acontecesse precisava muita gente implorando que chovesse, pobres e ricos unidos para que Deus atendesse. Quando correu a notícia da festa da procissão, explodiu no Bataclan como fogos de São João, com as mulheres querendo tomar parte na função. Havia pouco chegado no cabaré Bataclan uma linda sergipana das bandas do Jaquidaban, que tinha um brilho nos olhos como o claro da manhã. Era chamada Zarolha, porém era muito bela, os homens do Bataclan corriam em procura dela, então o turco Nassib apaixonou-se por ela. A Zarolha, combinada com Maria Machadão, resolveu participar da festa da procissão, convidou as companheiras para tratar da questão. O manto de seda azul teria que ser bordado por ela e suas amigas, como o céu todo estrelado, para que a santa brilhasse no seu dia festejado. Enquanto elas trabalhavam na confecção do manto, a notícia do mistério corria por todo canto, dizendo que a rica obra invejava qualquer santo. Porém que as orgulhosas senhoras absolutas tentavam impedir que a santa, com as vestes impolutas, formasse na procissão, seguida por prostitutas. Enquanto muitas senhoras achavam que a procissão não devia ser manchada pela prostituição, 2 ou 3 discordavam da injusta imposição.
Outras pessoas também, que tinham a mente sã, achavam que as mariposas do Cabaré Bataclan também tinham seus direitos naquela festa cristã. Porém, o Dr. Maurício, carola muito exaltado, dirigiu-se ao Bataclan, invadiu o reservado, tentou destruir o manto já quase todo bordado. No entanto, as bordadeiras enfrentaram no momento o intruso malfeitor com coragem e argumento. O velho saiu correndo sem conseguir seu intento. A zarolha foi ao padre pedir sua permissão para que participassem na festa da procissão, mas ele, impressionado, não pôde dar solução. Foi ao coronel Ramiro pedindo que desse um jeito. O caudilho a recebeu com carinho e com respeito, dizendo que também elas tinham todo o seu direito. No dia da procissão, as moças do cabaré saíram levando a santa numa profissão de fé, elevando as suas preces a Jesus de Nazaré. Vestidas decentemente e conduzindo lindo manto junto à Santa Madalena, no desprendimento santo, as suas preces subiam aos céus em um só canto. A procissão caminhava com seus cantos fervorosos, agora mantendo unidos todos os religiosos, e aconteceu um milagre à vista dos curiosos. Começou a relampejar, logo o trovão estrondou, escureceu de repente, o espaço se nublou, dentro de poucos minutos o temporal desabou. Assim foi realizada a fé daqueles cristãos, o sofrimento os uniu, na hora como irmãos, entre abraços de alegria se beijavam e davam as mãos. O prazer era tão grande nessa hora benfazeja, que até burros e cavalos comeram o bolo em bandeja e receberam na festa uma chuva de cerveja. Terminada a procissão, numa alegria geral, choveu a semana inteira, porém todo o pessoal estava agora voltado para um caso especial. Coronel Coriolano, saindo fora da linha, trouxe da sua fazenda para ser sua amiguinha uma moça pobre e linda que se chamava Chiquinha. Na rua principal tinha uma bonita casa, foi onde botou Chiquinha e ficou roçando a asa. As mulheres intocáveis ficaram pisando em brasa. Agora ficava olhando a casa do seu vizinho. O coronel nem pensava que estava no mau caminho, porque gostava somente de cafuné e carinho. Quando ele chegava em casa, vinha na ponta do pé, chamava logo Chiquinha, venha trazer meu café, um cheiro com bem carinho e me fazer cafuné. A mocinha vinha triste, sem gostar da brincadeira, porque quem gosta de velho é encosto de cadeira, porém por ele forçada lhe alisava a cabeleira. Nisso veio de Salvador um estudante em visita, chamado Juca Viana, veio mudar sua dita, porque quando viu Chiquinha achou-a muito bonita. Chiquinha vivia presa, porém teve a permissão do coronel seu senhor para ir à procissão, onde encontrou-se com Juca e abriu-lhe o coração. Quando se viram pararam, com gestos abobalhados, sorrindo, os olhos piscando, parecendo enfeitiçados, pelas setas de Cupido os dois foram atravessados. Sendo de Berto leal, um amigo idolatrado, Juca lhe contou o caso por quem estava apaixonado, porém quando Berto soube, disse que ele estava errado. Berto disse: meu amigo, deixa essa moça viver, aquilo ali é um osso muito duro de roer, o coronel descobrindo, na certa os dois vão morrer. Juca disse: eu não entendo o que se passa comigo, agora por essa moça enfrento todo o perigo, tenho que falar com ela sem pensar no inimigo. Também havia um dentista instalado na cidade, era Osmundo Pimentel, sem ter popularidade, porém dispensava aberto uma sincera amizade. Ao dentista pelo Berto foi apresentado Juca, que descreveu a Osmundo tudo o que tinha na cuca, lhe pedindo a sua ajuda naquela ideia maluca. Osmundo disse: rapaz, acabe com esse plano, quem for falar com Chiquinha encontra Coriolano, com um revólver na mão entra na boca do cano. Porém Chiquinha também não tinha consolação, queria sair na rua para matar a paixão, ver o moço a quem amou no dia da procissão. Inventou uma dor de dente, pensando pegar a pista, o coronel não deixou, por nenhum ponto de vista, ela ia ao consultório com ciúme do dentista. Osmundo assim foi chamado à casa do coronel, ficando só com Chiquinha, desempenhou o seu papel, deu o recado bem dado do seu amigo fiel. Tinha um santo na janela, quando estivesse virado, de cabeça para baixo, tinha o perigo passado, Juca entrava pelo fundo, assim ficou combinado. Os encontros começaram quando o coronel saía para dar suas jogadas, pelo quintal Juca ia, e no quarto com Chiquinha às vezes até dormia.
Chiquinha, como empregada, tinha uma negra fiel que fazia tudo em casa sem esquecer seu papel, enquanto a moça fazia carinhos ao coronel. Do amor de Juca e Chiquinha, a negra tudo sabia, levava os recados dela para o rapaz e trazia também as respostas dele, assim tudo bem corria. Mas um dia o coronel, como quem adivinha, não quis jogar, voltou cedo, até muito alegre vinha, esperando receber os carinhos de Chiquinha. Vinha muito distraído, mas quando a janela olhou, que viu o santo virado, daquilo desconfiou, com a mosca na orelha abriu a porta e entrou. Quando passou pela sala, que do quarto abriu a porta, os dois estavam dormindo, Juca tinha a boca torta, Chiquinha nos braços dela, que parecia até morta. O coronel pensou tudo para fazer de pior, como fazia a vingança para sair a melhor, trancou a porta por fora para fazer a maior. Quando Juca se acordou, já era de madrugada, levantou-se e constatou que a porta estava fechada, acordou Chiquinha e disse: caímos numa cilada. O certo é que nós dormimos, perdemos a noção da hora, alguém chegou e nos viu, fechou a porta por fora, esse alguém é o coronel que vai nos matar agora. Chiquinha abraçou chorando, dizendo: não pode ser, nada fizemos demais, somente por nos querer, porém pelo nosso amor, tão novos vamos morrer. Juca disse: não importa, cai o corpo, o sangue arde, a nossa vida é uma luz que se apaga cedo ou tarde, por isso nada difere morrer nas mãos de um covarde. Enquanto eles lastimavam, Coriolano já tinha chamado Amâncio Leal, que com seus jagunços vinha, para vingar seu compadre, matando Juca e Chiquinha. Quando chegaram na sala, o dono da casa entrou, agarrou a preta velha, que no chicote contou o romance do casal desde quando começou. Coriolano e Amâncio combinaram não matá-los, fazer uma diversão depois de chicoteá-los, despidos como nasceram, pelas janelas jogá-los. Assim mesmo aconteceu com os corpos retalhados, sem nada de roupa em cima, na chuva foram jogados, saíram de rua em rua, correndo os dois abraçados. O povo saiu às portas, dando boas gargalhadas, Juca e Chiquinha corriam, tropeçando nas calçadas. Quando pediam socorro, as portas eram fechadas. Entre gritos e assobios, ninguém assim desapareceram, ninguém soube o resultado, se salvaram ou morreram. O certo é que na cidade nunca mais apareceram. Agora vamos voltar ao dia da tempestade. Sabermos como Nassib, por uma necessidade, foi encontrar a Gabriela numa casa da cidade. Era um casarão antigo que há muitos anos passados foi mercado dos escravos, onde eram negociados, já no presente abrigava os retirantes chegados. Gabriela, de onde estava, já passada a tempestade, veio com os dois amigos em procura da cidade, ficaram no casarão passando necessidade. Os fazendeiros da época, logo assim que precisavam de novos trabalhadores, pelo casarão passavam, escolhiam os mais fortes e o que era melhor atiravam. Coronel Melk Tavares, lá passando um dia cedo, achou Clemente e Fagundes, dois sertanejos sem medo, os contratou constatando que os dois eram bons no dedo. Clemente lutou tentando convencer a Gabriela, acompanhá-lo à fazenda, lá casarem, porém ela lhe respondeu que queria ser dona da vida dela. Sem os amigos ficou, sofrendo no casarão, enquanto Nassib estava com a maior precisão de uma boa cozinheira que tivesse aptidão. Pois a sua cozinheira tinha-o abandonado e precisava fazer um jantar encomendado para a festa de um negócio que seria inaugurado. Porque Berto Leal ia fazer a inauguração da linha de marinetes unindo a população de Ilhéus a Itabuna por meio da condução. Nassib estava apertado, cozinheira não havia, procurava na cidade, a todo mundo pedia, foi sair no casarão procurando o que queria. Depois de procurar muito, achou o canto esquisito, ia saindo apressado quando ouviu um grito aflito, era uma voz de mulher dizendo: moço bonito. Ele parou e virou-se para encarar quem falou. Gabriela maltrapilha, sua vista levantou, repetiu o moço bonito, Nassib lhe perguntou:
Quem é você no que faz? Ela disse, sou mulher, sei cozinhar, fazer bolo, se acaso o senhor quiser, eu posso servi-lo em tudo, basta só dizer o que quer. Nassib quase sem crer, disse, eu tenho precisão, você vai ganhar dinheiro se for boa no fogão. Ela disse, não senhor, não quero dinheiro não. Seguiu logo com Nassib, chegando pôde provar que era boa cozinheira ao preparar o jantar, com um tempero agradável para qualquer paladar. Quando o jantar foi servido, tão bom e apetitoso, os que comeram queriam, cada qual mais curioso, conhecer a cozinheira que fez o manjar gostoso. Assim Gabriela foi, por Nassib apresentada a todos os seus fregueses, sendo parabenizada pela comida gostosa por ela bem preparada. Ela também preparava guloseimas saborosas, pastéis empadas, bolinhos e outras comidas gostosas, satisfazendo o bom gosto das pessoas mais gulosas. A linha de marinetes começou a funcionar, conduzindo passageiros, porém temos que a deixar e falarmos no dentista que num dia foi rezar. O doutor Osmundo um dia foi à igreja tardinha, lá encontrou sem saber com a dona Sinhazinha, esposa de Jesuíno que saiu fora da linha. Porque um sapato seu tinha saído do pé, pensando que estava só, levantou a saia até mostrar um palmo da perna quando Osmundo deu fé. Mulher coroa sofrida, sem amar nem ser amada, com Jesuíno Mendonça, tinha casado forçada, achou Osmundo bonito, se sentiu apaixonada. Como devota adorava Marte São Sebastião, agora como sonhando numa sublime ilusão, via o santo no dentista na mais santa adoração. Mesmo Dona Sinhazinha, apesar daquela idade, ainda estava bonita, tendo personalidade, conservava no seu corpo as curvas da mocidade. Osmundo, como ofuscado, achou Sinhazinha bela, quando apanhou o sapato e entregou na mão dela, ouviu no peito um estalo, apaixonado por ela. Osmundo beijou-lhe a mão, porém ela, envergonhada, o repeliu com rigor, dizendo que era casada, não podia amar ninguém, embora não fosse amada. O dentista respondeu, isso já não mais importa, para que seja adorada, o amor abriu-lhe a porta, seja oportuna, aproveite, veja que não está morta. Dona Sinhazinha disse, a diferença de idade, para o amor nos separa, a honra à sociedade, mesmo já sou uma velha frente à sua mocidade. O dentista retrucou, o meu amor aproveite, não enxergo a sua idade, só lhe peço que me aceite, pois dizem que o coco velho é o que tem melhor azeite. Assim, Dona Sinhazinha, sentindo frio e calor, se despediu do dentista, corada pelo pudor, já vendo o renascimento da vida para o amor. Osmundo não era bem visto na sociedade pelas mulheres honradas de toda aquela cidade, temiam dele a conduta pela sua mocidade. Mesmo porque tinha sido um companheiro do Juca, por isso qualquer mulher, ainda sendo caduca, se fosse ao seu consultório, era chamada maluca. Porém, Dona Sinhazinha, atendendo ao coração, quando o marido saía, ela, nessa ocasião, ia até o seu consultório matar a sua paixão. Os encontros proibidos continuaram à vontade, onde os amantes gozavam a sua felicidade, escandalizando a quem espionava a cidade. Por esse tempo chegou Raimundo Mendes Falcão, chamado Dr. Mundinho, líder da oposição, opositor de Ramiro, dono da situação. Faziam oposição o capitão Miguel Batista, doutor Ezequiel Prado, famoso criminalista, também o doutor Pelópidas, corajoso jornalista. O livreiro João Fulgêncio também estava na luta, foram as pessoas anônimas que tinham a mesma conduta, sob as ordens de Mundinho na mais difícil disputa. Exportador de cacau, homem de muita visão, o Dr. Mundinho trouxe uma espinhosa missão de melhorar o transporte do cacau na região. E por isso precisava ser gasto muito dinheiro, a barra seria aberta para entrar qualquer cargueiro, com essa finalidade contratou um engenheiro. Contratação conseguida onde ninguém esperava, no governo federal, porque Mundinho gozava da influência de um irmão que por lá se destacava.
Dessa forma, doutor Rômulo, dentro em breve chegaria, enquanto na intendência essa notícia fervia, coronel Ramiro Bastos com o filho discutia. Porque o doutor Alfredo, seu filho deputado, não tinha arranjado nada no governo do estado e porque o doutor Mundinho no Rio tinha arranjado. Então o doutor Alfredo dizia que não sabia, porém ia a Salvador para ver o que fazia. A vinda do engenheiro lutava e impediria. Porém, nessa discussão, um situacionista, o coronel Jesuíno, pensou fazer a conquista para formar no seu lado um oposicionista. Pensou em casar Mundinho no movimento de giro com Jerusa, a bela neta do seu compadre Ramiro, acabando a oposição com um verdadeiro tiro. Assim convidou Mundinho, que não sabia de nada, para na sua fazenda comer uma panelada. Em seguida convidou Jerusa, sua filhada. Jerusa chamou Malvina, sua amiga e confidente, para que fosse com ela. Chegaram as duas na frente. Depois o doutor Mundinho chegou inocentemente. Daquele moço elegante, as moças viram a chegada. Jerusa, à primeira vista, ficou tão apaixonada que adoeceu de repente e não foi apresentada. Jesuíno recebeu Mundinho com alegria, mostrou-lhe toda a fazenda, o cacau que possuía, voltou à casa inocente, sem saber o que existia. Chegando, teve a notícia que a filhada adoeceu. Para piorar seu plano, pior aconteceu. Falando da sua honra, uma carta recebeu. A dita carta era anônima, porém dizia a verdade, como Dona Sinhazinha sujava a sociedade no consultório de Osmundo, ferindo a dignidade. O coronel, lendo a carta, todo o corpo lhe tremia, alucinado, ferido, de raiva os lábios mordia, para lavar sua honra o que fazer não sabia. Porém logo resolveu matar os dois atrevidos, iam agora fazer, a justiça iria agora fazer, a justiça dos perdidos, porém só o sangue lava a honra dos ofendidos. Mandou procurar um médico por um empregado seu para tratar de Jerusa, dizendo que resolveu tratar o negócio urgente que ao sair se esqueceu. Para fazer a viagem, deixou desculpa a Mundinho, montou-se no seu cavalo, botou o pé no caminho, pensando em encontrar os pássaros deitados dentro do ninho. Chegando no consultório com os nervos agitados, empurrou a porta e viu os dois na cama deitados, dormindo de sono solto com ar de riso abraçados. De momento se acordaram como quem está sonhando, avistaram Jesuíno com um revólver apontando, ficaram paralisados sem ação observando. Como exímio atirador, o velho entrou em ação, mandou a doutor Osmundo 2 balas no pulmão, reservou a sua esposa 2 tiros no coração. A vingança terminada, com justiça sem engano, foi para a casa do seu compadre Coriolano, para que juntos fizessem a rota de um novo plano. Coronel Coriolano tinha agora outra amiguinha, foi trazida de Olivença, era chamada Glorinha, que por ser tratada bem, muito respeito lhe tinha. Glorinha era muito linda, sensual e insinuante, impôs uma condição para ficar como amante, sem a qual não ficaria nem coberta de brilhante. Era ficar na janela, aberta à sua vontade, mostrando a sua beleza, apreciando a cidade, sem saber que causaria assombro à sociedade. Sim, porque todos os homens que olhavam aquela janela ficavam extasiados olhando a beleza dela e muitos até brigavam apaixonados por ela. Enquanto as ricas senhoras, honradas e de conceito, ficaram escandalizadas, achando ser de respeito uma mulher na janela vestida daquele jeito. Porém, enquanto Glorinha cumpria com seu destino, vamos tratar do assunto do coronel Jesuíno na casa do seu compadre, agora como assassino. Coronel Melque Tavares, afeito a todo perigo, acompanhou o Jesuíno como compadre e amigo, tentando salvá-lo de todo e qualquer inimigo. Coronel Coriolano, daquele drama espinhoso, chamou Glorinha e pediu, como um modo carinhoso, para que ela o ajudasse a esconder o criminoso. Glorinha falou sincera: não faça o que o senhor quer, ele mesmo que se arrume, da maneira que puder, deve morrer na cadeia quem bate e mata a mulher.
Melqui disse: então, compadre, o que temos a fazer é levá-lo agora mesmo, sem nenhum tempo a perder, para o compadre Ramiro essa questão resolver. Então, coronel Ramiro, sabendo o que aconteceu, com palavras de conforto, o compadre recebeu, chamando o doutor Maurício, o impasse resolveu. Mandou que o doutor Maurício fizesse um requerimento para o juiz da cidade, que logo no andamento fosse o crime afiançado desde aquele momento. Foi outro requerimento junto ao primeiro mandado, pedindo o porte da arma para que ficasse armado o criminoso até quando fosse ao júri apresentado. Foi na fazenda de Melqui, escondido o jesuíno, esperando em liberdade o dia do seu destino, quando o júri mudaria sua vida de assassino. Foi cada requerimento favorável despachado, jesuíno em liberdade, com direito a andar armado, na fazenda do compadre sem sequer ser procurado. Enquanto aquilo a cidade agora estava fervendo, a notícia pavorosa de casa em casa correndo, contra a impunição do crime, a oposição se movendo. Embora sem dar na vista, usando um plano finório, Dr. Mundinho mandou o seu povo ao consultório cuidar do assassinato, do enterro e do velório. Porque Dona Sinhazinha tinha sido conduzida à casa de uma parenta que era muito agradecida devido a ter recebido favores da falecida. Poucos amigos da morta foram para a sentinela, as amigas intocáveis fugiram com medo dela, com receio da desonra que tinha caído nela. Das amigas só Malvina foi a sentinela vê-la, contra a mãe e contra o pai, que desejavam prendê-la. Ela saiu escondida, já não puderam detê-la. Levou um buquê de flores, pôs em cima do caixão, quase assombrados presentes por tanta disposição, beijou a testa da morta em sinal de gratidão. Porém, chegar em casa, o que se havia passado, a sua mãe já sabia, alguém tinha lhe contado, depois contou ao marido, que ficou indignado. Perguntou logo a Malvina o que tinha ido fazer. Aquela hora na rua, ela disse sem tremer: fui visitar um cadáver para cumprir meu dever. Melqui respondeu irado: você está enganada, como cumpriu seu dever, fazendo esta palhaçada de beijar a testa suja de uma morta desonrada? Malvina disse: papai, esta vida é uma ilusão, honrados ou desonrados, um dia todos irão terminar o seu orgulho no pó funéreo do chão. O coronel mais irado disse: agora você vai levar uma boa surra, esse seu império cai, para depois entender como se respeita um pai. Malvina de fronte erguida respondeu: só espero a maior ingratidão do seu coração de Nero, porém enquanto for viva farei tudo quanto quero. Ele agarrou um rebenque, numa cama derribou, nas costas dela bateu até que o braço cansou, a moça só se torcendo, nem gemeu e nem chorou. Como mãe, Dona Idalina enfrentou a confusão, dizendo ao marido: basta, já matou sua paixão, quer matar a sua filha, animal sem coração. Coronel Melqui deixou a sua filha acamada. Ao chegar na intendência, achou a turma agitada, soube que o doutor Mundinho preparava uma cartada. Já tinha telegrafado de Ilhéus para Salvador, para o senhor Pimentel, homem de muito valor, pai do moço assassinado que sofreu a maior dor. Nesse mesmo telegrama, o pai era convidado para vir até Ilhéus, onde seria apoiado na punição do assassino com um bom advogado. Para isso programaram diversas recepções, visitas à Cova do Morto e faixas com inscrições, tentando tirar partido nas próximas eleições. Porém, Coronel Ramiro fez uma reunião, convocou seus compadres no movimento de ação para impedir as manobras da ativa oposição. Coronel Amâncio Que tinha jagunço à vontade, tomou conta da missão, fez tudo com brevidade, por 2 grupos de capangas foi invadida a cidade. Por Berto, filho de Amâncio, um grupo era comandado, o outro por ele próprio ao cemitério levado, para impedir o programa que ia ser executado. Porque pelo seu jornal havia a oposição convidado o povo para a verdade em relação ao assassino guardado nas mãos da situação. No cemitério ficaram os 2 grupos separados, somente aguardando ordens, passeando disfarçados, esperando os visitantes até que foram chegados. Doutor Mundinho na frente, no comando da visita, seguido dos visitantes, numa postura bonita, mas avistando os jagunços, achou a coisa esquisita. Porém desdobrou a faixa como um homem corajoso, onde o letreiro acusava o fato delituoso dos coronéis protegendo o colega criminoso.
Quando a faixa foi mostrada, tinha a seguinte inscrição: o morto pede justiça, para o crime punição, que o criminoso responda o processo na prisão. Nisto um jagunço atirou, como que estava assombrado, embora acidentalmente o tiro foi acertado no seu colega que havia ficado do outro lado. Porém o doutor Mundinho pediu ao seu povo calma, continuando a visita, fazendo oração sem palma, apenas do assassinato, pedindo a Deus pela alma. Então Coronel Ramiro, temendo a oposição, foi mesmo em pessoa ver como ia a situação, porém chegando encontrou lá a maior confusão. Viu todo o povo correndo sem acertar o caminho, somente dos visitantes que foram, somente o doutor Mundinho ficou olhando o chefão que não estava sozinho. Coronel Ramiro agora, muito autoritário e sério, chamou seu compadre Amâncio e perguntou sem mistério o que foi que aconteceu aqui neste cemitério. Amâncio lhe contou tudo da forma que aconteceu, como o jagunço atirou, pegando o colega seu, que levado ao hospital no caminho faleceu. Ramiro disse: compadre, foi uma fatalidade, expulse essa jagunçada com a maior brevidade, não quero ver um jagunço andando pela cidade. Chegando na intendência, Ramiro, por precaução, convocou seus compadres para lhe dar instrução como podiam tapar a boca da oposição. Para completar o plano, mandou chamar o vigário, de acordo com o sacerdote, decretou um novenário, nove noites de novenas para rezar o rosário. Durante essas 9 noites, queria paz na cidade, desarmação dos espíritos, amor e fraternidade, calma fé e devoção em toda a sociedade. Com isso, ele deixaria calada a oposição. Durante esses 9 dias, parava a badalação, porque ninguém ousaria ser contra a religião. Seria a primeira noite rezada na intendência. Para o convite extensivo foi tomada a providência a toda a população com a maior reverência. O novenário seria, para maior devoção, encerrado na igreja, aonde a população religiosa faria seu ato de contrição. Na novena de Ramiro, por ter sido convidado, Mundinho compareceu, sendo até cumprimentado, com seu terço rezou, humildemente ajoelhado. Jerusa, neta do chefe, Mundinho logo avistou, vendo que também foi visto, de cá cumprimentou, somente com a cabeça, por isso ninguém notou. Para que fique mais claro, Jerusa amava Mundinho desde o dia do passeio na fazenda do padrinho, porém estava evitando atravessar seu caminho. Porque sendo adversário de seu avô inimigo, jamais poderia amá-lo sem incorrer no castigo, assim vivia fugindo como quem vê um perigo. Da mesma forma, Mundinho estava prisioneiro pela neta do caudilho, tinha um amor verdadeiro, porém temia que fosse chamado de aventureiro. Entretanto, há um poder que domina a humanidade, não reconhece limite, vence toda a tempestade, habita nos corações no jardim da mocidade. Esse poder é o amor que funciona na mente, transmitido pelos olhos, por isso é que muita gente fala que o olho não vê, jamais o coração sente. Esse poder pelos olhos de Jerusa transmitido foi na noite de novena, por Mundinho recebido, fazendo ligar a força positiva de Cupido. Quando Mundinho saiu, Jerusa o acompanhou, assim que ele ouviu os passos, subitamente parou, ela parecendo irada, por essa forma falou: o que veio aqui fazer? Será que o senhor não sabe que, além de ser inimigo, esta casa não lhe cabe? Ou quer subir na fumaça antes que o mundo se acabe? Mundinho disse: Jerusa, para tudo há um limite, não seja tão orgulhosa. As coisas não precipite, também sou povo, sou gente, vim porque tive convite. Mesmo Jerusa, a política de seu avô vai cair, podre largando os pedaços, já não pode construir as obras da humanidade no progresso do porvir. Sinto que você me ama, é o que o seu olhar me diz, venha batalhar comigo, fazer um casal feliz, vamos juntos preparar o futuro do país. Jerusa disse: é verdade, eu respondo cara a cara, amo você, amo muito, o meu coração declara, porém a sua política para sempre nos separa. Mundinho disse: eu não creio nisto que você me afirma, vamos marcar um encontro por honra da nossa firma, lá a sós é que veremos se o que você diz confirma. Jerusa lhe respondeu: pode marcar o lugar, eu aceito o seu convite, só para o desenganar, tudo que foi dito aqui vou somente confirmar.
Para ser na outra noite, o encontro foi marcado em uma rua afastada, mas nada foi confirmado, porque o amor não deixou que mudasse o resultado. No local determinado, na hora que se encontraram, esquecendo as divergências, loucamente se abraçaram, do que queriam tratar, somente os beijos falaram. Quando estavam se beijando sob a luz do firmamento, a patrulha da polícia passou naquele momento, os soldados a cavalo fazendo o patrulhamento. Quando ouviram a atropelada, os namorados correram, procurando esconderijo, abraçados se esconderam, os praças passaram ao largo, nem de longe perceberam. A Jesus agradeceram quando os praças não os viram, ainda trocando beijos, sorrindo se despediram, cada um para o seu lado, as suas casas seguiram. Até que chegou o dia para o fim do novenário, era a derradeira noite na igreja do Rosário, Mundinho compareceu a convite do vigário. No começo da novena, Coronel Ramiro deu, pela falta do seu terço, Mundinho compreendeu, chegou perto do Gaudílio e lhe ofereceu o seu. Ramiro disse obrigado, essa oferta é muito bela, porém vá a minha neta, entregue o seu terço a ela, depois por favor em troca, traga para mim o dela. Esse terço de Jerusa tinha um valor permanente, era uma herança da avó que o avô lhe fez de presente. Mundinho foi e fez a troca, cumpriu a missão urgente. Depois voltou para junto de Jerusa, sua amada. Ela quis fugir, porém, e se sentiu paralisada pelo licor da paixão, totalmente embriagada. Escapando à vigilância, dentro o povo se afastaram, no corredor da igreja muito tempo conversaram, porém a nenhum acordo positivo eles chegaram. Jerusa achava impossível o amor vigorar neles, porém Mundinho sentia, havia uma força entre eles, que não podia a política intervir na vida deles. Nesse ponto eles sofriam na corda bamba da vida, ele só pensava nela, procurando uma saída, ela só pensava nele, sem posição definida. Porém havia a política separando os namorados, vamos deixá-los sofrendo a dor dos apaixonados, para irmos ver os outros como estão alvoroçados. A maioria dos homens procurava Gabriela. Uns pela sua beleza se apaixonavam por ela, já outros eram atraídos pelas palhaçadas dela. Porque Gabriela, quando tinha a oportunidade de vir ao bar de Nassib, atravessando a cidade, para trazer seus bolinhos, fazia barbaridade. Se ela encontrava crianças em brincadeira animada, agarrava o tabuleiro, jogava numa calçada, depois corria e caía no meio da meninada. Jogava a bola, pulava, chegava até arreguer a saia, corria atrás dos meninos, vezes empinava a raia, também brincava de roda, não se importava com vaia. Numa brincadeira um dia deu-se um caso inesperado, uma raia de um menino foi cair lá no telhado, com essa perda o garoto ficou triste e desolado. Porém, encostado à casa existia um caminhão, Gabriela pulou nele sem fazer objeção e subiu pela parede do enorme casarão. Quando escalou o telhado, começou a receber vaia, o vento forte soprando, levantou a sua saia, contudo ia se arrastando, já muito perto da raia. Com aquilo ela atraiu uma enorme multidão, uns com pena, outros com medo dela vir cair no chão, já outros assobiavam só fazendo mangação. Até o turco Nassib no seu bar foi avisado, correu também para a praça com o cabelo assanhado, quando chegou avistou Gabriela no telhado. Nisto ela vinha descendo com a arraia na mão, o Berto, filho de Amâncio, de cima do caminhão, recebeu-a nos seus braços e depois pulou no chão. O povo todo aplaudiu a ação de Gabriela, Berto botou em seu carro, ninguém mais pôs a mão nela, depois levou-a ao bar com o tabuleiro dela. Parecia até macumba, enquanto os dias passavam, os modos de Gabriela aos homens enfeitiçavam, tanto os velhos como moços por ela se apaixonavam. Coronel Melk Tavares, quando a viu, se apaixonou, com o fim de seduzi-la, uma vez a contratou, vizinha de Gabriela, que a sedução começou. Dona Arminda foi levar o recado a Gabriela, dizendo que o coronel, apaixonado por ela, desejava tomar conta agora da vida dela. Disse mais que lhe daria uma casa mobiliada, todo o conforto possível, ainda uma empregada, ela iria viver como uma senhora casada. Gabriela recusou a proposta oferecida, disse: eu não gosto de velho, que tem a pele encolhida, mesmo esse coronel Melk, de homem só tem a vida.
Dona Arminda retrucou: tudo de bom ele tem, é bonitão, forte e rico, um homem que lhe convém, se aceitar o amor dele vai ter tudo e passa bem. Deus me livre, Dona Arminda, respondeu ela zangada, aqui estou muito bem, tenho a vida sossegada, na casa de seu Nassib não tem me faltado nada. Mas quando o coronel soube da proposta recusada, ficou danado da vida, disse de cara fechada, ela me chamou de velho, eu mato aquela safada. Dona Arminda disse não, faça uma coisa perfeita, uma massagem no rosto que não se ajeita, se enjeita, o senhor modificado a Gabriela o aceita. Agora o coronel Melk mandou fazer a massagem, pintar cabelo e bigode para mudar a imagem, ficou mais moço, porém, parecendo uma visagem. Chegando na intendência, todo mundo assombrou. Coronel Ramiro Bastos, espantado, perguntou: compadre, que diabo é isso? Quem o desmoralizou? Ele disse: são somente drogas artificiais. Coronel Ramiro disse: essas coisas são banais, do que serve a cara lisa, se o vigor não volta mais? Coronel, dando mais uma desculpa, Coronel Melk saiu, mas quando chegou em casa, que Dona Idalino viu, teve um assombro tão grande que um prato da mão caiu. Melk, que mudança é essa? A esposa perguntou. Ele disse: não está vendo que seu velho remoçou? Ela se calou, porém, daquilo desconfiou. No dia seguinte, Melk foi visitar Gabriela, levado por Dona Arminda, que fingia gostar dela, chamou-a da porta e disse: vem ver que cara tão bela. Gabriela apresentou-se e disse: não gostei da norma, a mudança não convence, a mim mesma não conforma, fica apenas mais ridículo, é velho da mesma forma. Com isso, Melk saiu, aborrecido com ela, porém Dona Arminda disse: não se desengane dela, tenha calma, arrume a casa, que eu lhe entrego Gabriela. Mas Melk sabia que tinha à disposição dele, no Bataclan, uma moça reservada para ele, por Maria Machadão, que só confiava nele. Era Mariquinha que, antes só pensava nela, estava até preparado uma casa para ela, só que já tinha mudado dela para Gabriela. Era assim que Melk estava, de mais a mais se afundando, a vida amorosa dele, a esposa investigando, uma surpresa terrível com o jagunço tramando. Era um afilhado dela chamado Chico Chicão, que vivia com Aurora, uma moça da função, do falado Bataclan de Maria Machadão. Dona Idalina, com jeito, soube que o marido tinha, no Beco das Mariposas, alugado uma casinha que estava sendo pintada para botar uma asinha. Foi olhar de perto e viu que a pintura era amarela, por coincidência soube que era a cor que Gabriela preferia para si em todas as roupas dela. Pensando ser Gabriela, a mulher que Melk amasse, contratou Chico Chicão antes que o tempo passasse para lhe dar uma surra no dia que se mudasse. Entretanto, Gabriela, de Melk estava fugindo, apesar de Dona Arminda viver sempre a seduzindo, porém ela só gostava de Nassib, o moço lindo. Todo dia Dona Arminda, Gabriela seduzia para que aceitasse Melk, porém ela não queria, até que o desenganou dessa paixão doentia. Agora desenganado, perdida toda a ilusão, um recado recebeu de Maria Machadão, dizendo que Mariquinha estava à disposição. Temendo a reputação para não sair da linha, ao compadre Jesuíno pediu como lhe convinha para quebrar esse galho indo buscar Mariquinha. O coronel Jesuíno aceitou a solução porque já não tinha esposa para lhe fazer pressão, foi acertar um negócio com Maria Machadão. Machadão fez uma festa para a noite da partida da morena Mariquinha, que lhe era muito querida, aonde todos dançaram a valsa da despedida. Era tarde, muito tarde, quando a festa terminou, o coronel Jesuíno a Mariquinha levou, no Beco das Mariposas ao seu compadre entregou. A casa estava às escuras, Melk deixou Mariquinha e foi comprar umas velas, deixou a moça sozinha, Chicão estava escondido em uma esquina que tinha. Do escuro onde estava, com a sua vida torta, viu quando Melk saiu, entrou pela mesma porta, bateu tanto em Mariquinha que a deixou no chão por morta. Coronel Melk chegou, entrou na escuridão, chamando por Mariquinha, já temendo a assombração, quando acendeu uma vela, a viu tombada no chão. Correu, pegou-as nos braços, ela estava desmaiada, toda ferida sangrando, com a cara toda inchada, só pulsando o coração totalmente deformada.
Agora Melque saiu, sem saber o que fazia, à busca de Jesuíno, traspassado de agonia, para pedir-lhe que fosse tirá-lo daquela fria. Quando encontrou o Jesuíno, Melque fora da razão, contou para o seu compadre a negra situação, pedindo que ele o salvasse da desmoralização. Era para Jesuíno afirmar que Mariquinha estava por sua conta naquela hora mesquinha, que havia sido atacada quando estava sozinha. Fora ao coronel Ramiro contar o acontecido e saber como deixavam aquele fato escondido, pois se a oposição soubesse, estava tudo perdido. Sabendo a grave notícia, Ramiro disse: danou-se, compadre, com essa agora, minha eleição acabou-se, na boca da oposição isso é um prato de doce. Chegou o doutor Alfredo dizendo: meu filho, vá examinar essa moça para saber o que há, veja o que pode fazer e depois me volte cá. Doutor Alfredo voltando, disse: papai, a coisa é séria, bateram muito na moça, fizeram a maior miséria, e eu não sei por que a alma já não deixou a matéria. Deixei-a no hospital, desacordada, só viva, pela falta de recursos não tenho uma alternativa, por isso não acredito que essa pobre sobreviva. O coronel respondeu: você tem que se mexer, faça para revivê-la o que precisa fazer, porque para o nosso bem ela não pode morrer. Essa moça é uma bomba acesa na minha mão e se ela morrer explode na boca da oposição, do meu governo ninguém sobraria da explosão. Enquanto o doutor Alfredo, usando a sua perícia, tratava de Mariquinha, guardado pela polícia, Jesuíno a Machadão foi dar a grave notícia. Descreveu todo o passado a Maria Machadão, dizendo que se calasse, suprimisse a emoção, para que nada chegasse à boca da oposição. Por esse tempo, Mundinho tinha feito um paradeiro na saída do jornal, seu amigo mensageiro, pois para comprar papel tinha faltado dinheiro. Consultando seus amigos, pensou numa solução para pedir um empréstimo a Maria Machadão, porém ela se negou servir à oposição. Dizendo o doutor Mundinho: os meus atos são fiéis, tudo isso que possuo é obra dos coronéis, já não é pelo senhor que eu vá sujar meus papéis. Porém, sabendo a notícia da desgraça acontecida em circunstâncias estranhas com a sua protegida, sem poder nem visitá-la, ficou danada da vida. Então, para se vingar, com toda a raiva mandou chamar o doutor Mundinho e o dinheiro lhe emprestou. Ele comprou o papel, logo o jornal circulou. Quando o jornal foi chegado à mesa do coronel, Ramiro ele disse a alguém: está nos sendo infiel, como o Mundinho arranjou dinheiro e comprou papel. Compadre Melque, investigue, precisamos saber disso, como também do bandido, causador do outro enguiço, que bateu na pobre moça e depois levou sumiço. Jesuíno disse: eu sei quem pode ter feito mal, só Maria Machadão possui um bom capital, com raiva pode ter dado para o papel do jornal. Mas só 2 meses depois, esse assunto veio à tona. Huberto, filho de Amâncio, investigou uma dona do cabaré Bataclan que se chamava Neuzona. Se julgando amada, disse que Maria Machadão tinha emprestado dinheiro na hora da precisão para comprar o papel do jornal da oposição. Então Melque mais Amâncio juntaram para a vingança a velha turma de choque e foram na esperança de fazer o quebra-quebra mesmo na hora da dança. O salão estava em festa porque nesse dia tinha chegado boa curada a morena Mariquinha da surra que recebeu sem entender de onde vinha. Começaram a bagaçada, quebrando mesa e cadeira, com tudo mais que existia, prato, panela e chaleira, era para não ficar nenhuma colher inteira. Era uma batalha feia pela falta de respeito à propriedade alheia e ninguém não dava jeito, até mesmo o papagaio levou um tiro no peito. Na luta, Amâncio caiu por cima de Mariquinha, ela pegou nas barbas com toda a força que tinha e o velho não conseguiu dominar a moreninha. Suspenso pelas barbichas com as rugas espichadas, deu um empurrão na moça e de barbas assanhadas, juntou-se aos outros deixando todas as coisas quebradas. Com essa missão cumprida, saíram aos empurrões, Melque e Amâncio na frente, deram as novas instruções para que seus comandados cumprissem outras missões.
Machadão ficou chorando, porém levantou a testa e disse: vamos em frente, arrumar o que nos resta, alegrar a nossa casa e continuar a festa. Enquanto no Bataclan voltava a festa ao salão, pelas ruas da cidade, com a polícia em ação, Coronel Melk apertava o fuso da oposição. Entre Ramiro e Mundinho fica o caldeirão fervendo, para sabermos agora o que está acontecendo com Nassib e Gabriela, como é que estão vivendo. Mas a mais apaixonado, Nassib por Gabriela, apesar de há muito tempo estar morando com ela, entendeu de se casar para ser o dono dela. Temendo que a outro tomasse, uma noite disse: agora você vai casar comigo para ser minha senhora, dona de tudo que é meu, isso vai sem ter demora. Gabriela, apavorada, disse quase sem pensar: precisa não, seu Nassib, para que se amarrar? Eu estou bem, não precisa o senhor se incomodar. Ele disse: não, senhora, não aceito esse argumento. Amanhã eu vou tratar dos papéis do casamento, que será realizado sem haver impedimento. No outro dia falou com a pessoa indicada, o Dr. Tonico Bastos. Gabriela foi chamada, porém sobre a sua vida ela não sabia nada. Não sabia onde nasceu, nem cidade nem estado, não conheceu os seus pais, era escuro o seu passado, de nome só Gabriela tinha na mente gravado. Porém o Dr. Tonico, muito interessado nela, com nome de pais supostos, tirou o registro dela. Assim foi feito um enlace de Nassib e Gabriela. Mas Nassib não queria que a esposa trabalhasse e botou 2 empregadas para que ela descansasse, vestida como uma dama, nada fizesse e mandasse. Carinhosamente agora a chamava de Bié, queria que ela lhe desse beijo, abraço e cafuné, por isso não consentia nem que fizesse um café. Era para andar calçada de sapato toda hora, porém quando ele saía, ela dizia agora, mudava o vestido bom, jogava os sapatos fora. Voava para a cozinha como quem criava asa, empurrava as empregadas, no fogão mandava brasa, lavava a roupa, engomava, tomava conta da casa. Por esse tempo chegou um circo com trapezistas, bons animais adestrados, palhaços equilibristas. Gabriela ficou louca para assistir aos artistas. Porém, para seu desgosto, como por coincidência, apareceu um poeta conquistando a preferência para nessa mesma noite fazer uma conferência. Nassib comprou entradas para ir com Gabriela assistir à conferência, porém acontece que ela queria ir ao circo, que era o ambiente dela. Foi à conferência à força, quis voltar na mesma hora, não aguentando os sapatos, tirou-os e jogou-os fora, dormiu e só acordou-se no momento de ir embora. Chegando no bar deixou Nassib o seu sustentáculo, só se lembrando do círculo, sem pensar em obstáculo, fugiu e foi assistir ao resto do espetáculo. Lá havia muita gente observando a função, mulheres do Bataclan com Maria Machadão, sorrindo como um maluco estava Chico Chicão. Amâncio nesse momento embocou com a polícia à procura de Chicão, que já não viu a milícia, porém a Aurora correu e foi lhe levar a notícia. Porém Chicão não pensava deixar a função agora, mas quando viu a polícia o procurando na hora, entrou no meio do povo, desviou-se e caiu fora. Assistindo ao espetáculo, Gabriela abobalhada encontrou Tonico Bastos, por quem foi cumprimentada. Ele, fingindo respeito, beijou a mão da afilhada. Sim, porque ele tinha sido padrinho do casamento de Gabriela e Nassib, porém o seu sentimento em relação à mulher era de burro jumento. Terminado o espetáculo, ele levou Gabriela até a sua morada, sempre abraçado com ela, e desse dia por diante caiu sobre a graça dela. Até que Nassib um dia do crime foi avisado, na hora foi e pegou Dr. Tonico deitado, na sua cama à vontade, como estava acostumado. Nassib com um revólver começou a brincadeira, porém Tonico pulou, saiu doido na carreira, apanhando a roupa toda em cima de uma cadeira. Recebeu uns 4 socos antes de sair correndo pela rua de cuecas, nas esquinas se escondendo, ao entrar no jardim quase que um cachorro ia mordendo. Porém, como ele levava a roupa toda na mão, procurou vestir as calças, engaixou-se no portão, vestiu somente a camisa e perdeu o cinturão. Só depois de muita luta escapou dessa embrulhada, enquanto que Gabriela ficou toda arrebentada da surra que recebeu, sem gemer nem dizer nada.
Nassib bateu, porém, não quis matar Gabriela, jogou-a da porta fora, depois por uma janela que se abria para a rua, sacudiu as coisas dela. Gabriela, toda roxa, foi morar com Dona Arminda, curando seus ferimentos, lembrando Nassib ainda, pois o amor, quando é grande, dificilmente se finda. Nassib contava a todos o triste acontecimento, depois foi aconselhado que aquele seu casamento podia ser anulado dentro do regulamento, pois tinham sido forjados os papéis de Gabriela, representando uma farsa a esse casamento dela, que podia ser desfeito em combinação com ela. Gabriela, convocada entre os chamados primeiros, lá confirmou que os papéis nunca foram verdadeiros, o juiz anulou tudo, ambos ficaram solteiros. Porém, as ricas senhoras da nobre sociedade acharam ser um escândalo aquela leviandade, por isso foram expulsar Gabriela da cidade. Teria que abandonar a cidade sem escala ou ir para o Bataclan para dar plantão na sala, conviver com as mulheres que tinham as suas igualas. Gabriela recusou-se cumprir aquela exigência, porém as ditas senhoras, achando ser indecência, pediram aos seus maridos que tomassem providência. Agora foi a polícia para expulsar Gabriela, porém Nassib, com pena de uma injustiça daquela, escondeu-a no seu bar com os praças atrás dela. À força entraram no bar, toda a casa foi corrida, para a sorte de Nassib, não foi ela aparecida, ninguém soube no momento aonde estava escondida. Nassib, dias depois, sem lembrar mais Gabriela, foi até o Bataclan, lá encontrou-se com ela, triste chorando no canto, teve muita pena dela. Porque naquele lugar ela não tinha valor, não queria nenhum homem contra o seu interior, não trocava por dinheiro os beijos do seu amor. Nesta condição, Nassib perguntou se ela queria ir ser sua cozinheira, nada mais lhe prometia. Ela disse que aceitava, dando pulos de alegria. Assim, Nassib levou-a para casa novamente, só para ser cozinheira, porém tinha muita gente que jurava que eles dois eram como antigamente. O povo fala demais sem haver necessidade, porém vamos ver agora uma grande novidade para abalar os políticos que apareceu na cidade. A viúva do jagunço, ferido no cemitério e logo em seguida morto, envolvido em um mistério, apareceu na cidade trazendo um conflito sério. Como um menino nos braços, andando de porta em porta, morrendo de fome e sede, de cansaço quase morta, pedindo comida e água para aguar sua horta. Jerusa ouviu a mulher contando o que aconteceu, quem era e como o marido tragicamente morreu. A moça, com muita pena, dela se compadeceu. Foi pedir ao coronel, seu avô, um gesto nobre: vovô, tenha compaixão, socorra logo essa pobre, enquanto a oposição a desgraça não descobre. O velho disse: Jerusa, isso não posso fazer, se ajudasse essa viúva, o que não iam dizer, que protejo criminosos ia me comprometer. Vou chamar compadre Melque para logo procurá-la, pôr a polícia atrás dela e da cidade expulsá-la, ela que vai se arranjar aonde alguém aceitá-la. Jerusa deixou o velho, levando a mente em conflito para ajudar a viúva, embora fosse esquisito, antes que o avô cumprisse aquilo que havia dito. Para ajudar a mulher, saiu em socorro dela, logo encontrou-a na rua, conduzindo-a com cautela, e na casa de Mundinho apresentou-se com ela. Mundinho ficou perplexo quando a Jerusa avistou, a que devia a visita, apressado perguntou. Ela, sem fazer rodeio, o que queria explicou. Disse quem era a mulher, da sua necessidade, pedindo que ele a ajudasse com a maior brevidade, porque seu avô queria expulsá-la da cidade. Mundinho disse: Jerusa, pode voltar descansada para a sua protegida, aqui não faltará nada, por você eu farei tudo para vê-la sossegada. Veja bem, essa mulher é um trunfo em minha mão, porém seu avô, sabendo que me pediu proteção, para salvá-la você terá uma punição. Jerusa, se despedindo, disse: bem sei, meu amigo, porém vale o sacrifício, não temo nenhum castigo, vendo essa pobre viúva salva de todo perigo. Mundinho, no outro dia, fez uma subscrição pelo seu jornal pedindo a toda a população, para a mulher sofredora, uma contribuição. Coronel Ramiro, lendo a notícia, se engasgou, a fumaça do charuto que fumava o sufocou, tossindo, faltando ar, na cadeira esbravejou.
Como diabo essa mulher atravessou meu caminho, como foi aparecer lá na casa de Mundinho, só tendo sido levada pela mão de um mau vizinho. Compadre Mel, que eu preciso rapidamente saber quem foi esse traidor que nos veio aborrecer. Ponha-se em campo e descubra onde ele foi se esconder. Não sabia o coronel que foi a neta querida, usando a sua bondade por uma pobre sofrida, deixando o velho político aborrecido da vida. Enquanto o coronel Mel, que o traidor procurava, surgiu um grave problema que ele jamais esperava: a sua filha Malvina às ocultas namorava. Isso porque Dr. Rômulo, por Mundinho contratado para a abertura da barra, há meses tinha chegado, agora o seu compromisso quase estava terminado. Porém, na sua chegada, encontrou-se com Malvina e apaixonou-se por ela, por um capricho da sina, também foi correspondido pela inocente menina. Mas, para sua desgraça, era no Rio casado, embora que há muito tempo estivesse desquitado, porém para o casamento estava incapacitado. Do namoro escandaloso o povo estava falando, até que o coronel Melk pegou os dois namorando, numa pracinha sentados em um banco conversando. A moça nesse momento ouviu seu pai falar: Malvina, vá para casa, temos contas a ajustar. Depois disse para Rômulo: nós dois vamos conversar. Você está enganando com sua leviandade, namorando a minha filha, sujando a sociedade. Dou-lhe 24 horas para deixar a cidade. Eu sei, todo mundo sabe que você já é casado. Amanhã, dentro do prazo, se for na rua encontrado, por mim ou pela polícia, pode se chamar finado. O engenheiro assombrado, covarde sem dizer nada, foi preparar a bagagem para fazer a jornada, enquanto aquilo Malvina era em casa castigada. Coronel Melk bateu na filha sem compaixão, porém ela revoltada tomou a resolução de fugir com o Dr. Rômulo na sua injusta expulsão. Fez um bilhete e mandou ao engenheiro entregar, dizendo que eu esperava meia-noite sem faltar, em um lugar afastado numa pedra à beira-mar. Porém, ele recebendo o bilhete acovardou-se, com muito medo tremendo, para partir apressou-se, abandonou a cidade antes da hora, encantou-se. Enquanto a pobre Malvina ficou na pedra sentada, esperando o namorado até alta madrugada, ele corria com medo, fugindo da namorada. O doutor Ezequiel, sabendo o acontecido, foi avisar a Malvina que o moço havia fugido. Ela voltou para casa dando tudo por perdido. Porém o coronel Melk no outro dia mandou-a pela mãe a Salvador, que com gosto acompanhou-a, para castigar a filha em um colégio internou-a. A moça desse colégio conseguiu se libertar, fugiu, foi para São Paulo trabalhar e estudar, foi viver por sua conta, daí até se formar. Malvina contou em carta a Jeruso sucedido, porém Melk soube apenas que a filha tinha fugido do colégio sem saber para onde havia ido. Mesmo porque Melk agora não descansava um momento, todo dia aparecia um novo acontecimento que o deixava apavorado sem poder dar vencimento. Porque já se aproximava o tempo da eleição e Melk não descobria o autor da traição, a cidade era envolvida na mais louca confusão. Mundinho também estava em situação confusa, porque quem ama demais a consciência não usa, por isso foi a Ramiro pedir a mão de Jerusa. O coronel recebeu aquele estranho pedido, respondeu o Dr. Mundinho: você é muito atrevido, calculista audacioso ou então doido varrido. O Dr. Mundinho disse, coronel, ficciente, que o amor é uma força dominadora da mente, faz de um fraco um poderoso e de um covarde um valente. O coronel retrucou: você passou do limite, não consinto essa desgraça, nem que o diabo dê palpite, retire-se dessa casa, não lhe faço convite. Porém, Jerusa, sabendo, a notícia adoeceu, uma febre muito alta, todo o seu corpo envolveu, doutor Alfredo, seu pai, para salvá-la correu. Jerusa, que manda em febre, com palavras delirava: Mundinho, vem meu amor, o travesseiro abraçava, sem olhar para ninguém, 5, 6 vezes beijava. Demais a mais piorava, nenhum remédio servia, só chamava por Mundinho, porém ninguém atendia, até que o avô foi vê-la nessa penosa agonia. Os demais familiares, vendo a moça nesse estado, pediram ao coronel, por tudo que era sagrado, para que Mundinho fosse a toda pressa chamada. O coronel orgulhoso disse: não me fica bem chamar um adversário que nenhuma moral tem, ela morre, porém eu não me rebaixo a ninguém.
Jerusa continuava dando sérias convulsões, chamando o doutor Mundinho no meio das contorções. Os presentes já choravam, afogando os corações. Agora, não suportando ver a filha padecer, o doutor Alfredo disse: pai, Jerusa vai morrer e o senhor é o responsável porque não quis atender. O coronel recebeu porque ponho o meu brio de lado para que vocês não digam amanhã que fui culpado. Mandem chamar esse homem, quero ver o resultado. Chamando o Mundinho veio, quando sentou-se na cama, pegou na mão da doente, disse com voz de quem ama: aqui estou eu, meu amor, atendendo a quem me chama. Jerusa quase dormindo, quando o contato sentiu, como numa elevação, aquela voz longe ouviu, voltando à realidade, seus lindos olhos abriu. Olhando a Mundinho disse, quase não acreditando: você veio, meu amor, é verdade ou estou sonhando? O rapaz disse: é verdade, eu a estou visitando. A moça ergueu-se na cama, embora muito abatida, sem forças materiais, porém pelo amor erguida, o verdadeiro elixir para quem ama na vida. Mundinho disse: querida, precisa se alimentar, tomar os medicamentos para se recuperar, confiar no nosso amor para comigo casar. Trazendo um copo de leite, uma ama apareceu, ainda com a mão trêmula, a doente recebeu, embora sem muito gosto, fazendo esforço bebeu. Mundinho saiu deixando Jerusa já melhorada, bem tratada pelo pai, pelo amor esperançada, dentro de poucas semanas estava recuperada. Porém a velha cidade estava pegando fogo, na roleta da política ninguém não fazia rogo, nem podia adivinhar quem ganharia no jogo. De um lado o doutor Mundinho fazendo a oposição, do outro o velho Ramiro mantendo a situação, o povo estava no meio fervendo no caldeirão. Para maior agonia, nesse agitado caminho, veio Aristóteles Pires, um amigo de Mundinho e prefeito de Itabuna, um município vizinho. Pelo coronel Ramiro, esse homem tinha sido delegado de Itabuna, anos atrás protegido, porém por questões políticas agora estava rompido. Tendo chegado à cidade, Ramiro mandou chamá-lo, pensando que o ex-amigo chegava para ajudá-lo, mas o prefeito Aristóteles foi decepcioná-lo. À frente do coronel, Sincero disse que não lhe daria o seu apoio, mas em nenhuma eleição, porque estava apoiando agora a oposição. Assim dizendo, saiu para visitar Mundinho. Ramiro chamou Amâncio e disse: meu amiguinho, quero que tire esse homem depressa do meu caminho. Mande um jagunço certeiro que tem o dedo de ouro, dá-lhe um tiro entre os dois olhos, que a testa dê um estouro, quero a bala na cabeça para não perder o couro. O prefeito, recebido por Mundinho, foi ligeiro, viu os trabalhos da barra feitos pelo engenheiro, embarcou numa canoa sorridente e prazenteiro. Enquanto ele olhava a barra, sem pensar na sua sorte, conversando com Mundinho, recebendo o vento forte norte, um jagunço à beira-mar preparava sua morte. Escondido em umas pedras, a pontaria afinou, dormiu na mira do rifle, quando o gatilho puxou, lá o prefeito pendeu, dentro d'água ele tombou. Mundinho pulou depressa para salvar o amigo, quando retirou-viu o sangue que parecia um castigo, estava vivo porém corria grande perigo. Porque o jagunço havia na hora tremido a mão, a bala pegou na testa, porém passou de raspão, mesmo não matando fez um perigoso arranhão. O ferido por Mundinho ao hospital foi levado pelo doutor de plantão, o ferimento tratado, com as ataduras postas, o sangue foi estancado. Mundinho chamou seu povo, pediu que desse plantão no hospital dia e noite para que o amigo não fosse atacado de novo sozinho sem proteção. Suspeitavam que queria eliminar o prefeito para pôr a culpa nele e destruir o seu conceito perante o eleitorado para tirá-lo do pleito. Enquanto na intendência a situação fervia, Ramiro estava uma fera só porque o jagunço havia, por medo e incompetência, errado na pontaria. Disse danado da vida, a derrota eu não aceito, esse jagunço não presta, o trabalho foi mal feito, porque quero um homem morto agora de qualquer jeito. Melqui respondeu: compadre, o prefeito não escapa, pode deixá-lo comigo que vou rasgar o seu mapa, faço-lhe um rombo na testa que um elefante não tapa. Amanhã vou liquidá-lo lá mesmo no hospital. Ramiro disse: cuidado, não vá dar murro em punhal, porque veio de Itabuna uma guarda especial.
É composta de jagunços bem pagos pelo prefeito, veio também o seu médico, cirurgião de conceito, homem de valor moral que nos merece respeito. Além da oposição, em vigilância maluca, comandada por Mundinho, que tem o diabo na nuca, quem for lá de corpo aberto cai dentro de uma arapuca. Mundinho teve suspeita que a polícia ia invadir o hospital nesse dia, mandou a guarda sair, ficou só e desarmado, já sabendo como agir. Só à meia-noite foi consumada a invasão, quebrada a porta à polícia, entrou lá de arma na mão, Coronel Melk na frente comandando o batalhão. Porém ficou espantado só vendo o doutor Mundinho, desarmado sorridente, impedindo seu caminho, o ferido lá deitado em sua cama sozinho. Mundinho disse sorrindo, o coronel veio tarde, como vê estou sem arma, atire se for covarde, porque depois nas profundezas a sua alma é quem arde. Acho muita covardia matar um homem ferido, fique certo, coronel, quando um crime é cometido, ou na terra ou no inferno, um dia será punido. O coronel, hesitando sem dizer nada aliás, mandou a polícia embora e depois saiu atrás, deixando o doutor Mundinho com seu amigo em paz. Porém, temendo que fosse agora denunciado pelo jornal do Mundinho, saiu como um cão danado, invadiu as oficinas, deixou tudo empastelado. Somente o doutor Pelópidas no momento reagiu, um soldado deu-lhe um tiro, que quando a bala saiu, sobre umas caixas de tipos, o jornalista caiu. Coronel Melk correu, foi avisar a Ramiro o que havia praticado na hora que deu o giro pelas oficinas gráficas e como saiu o tiro. Agora danou-se tudo, o coronel respondeu, no caso do hospital você nada resolveu, estamos todos perdidos se o jornalista morreu. Melk respondeu, porém, eles nada escreverão, o jornal empastelado, já perderam a eleição, o eleitorado não sabe, vota na situação. Porém, o coronel Melk estava muito enganado, porque o doutor Pelópidas havia se levantado, só com o braço ferido, já por Mundinho enfaixado. Mundinho disse, eu preciso reagir sem mais demora, dizer o que aconteceu, antes que passe da hora, meu jornal empastelado, o que vou fazer agora? Lembrou-se de João Fulgêncio, que tinha uma velha prensa com tipos desencontrados em casa numa despensa. Essa lembrança lhe trouxe já uma esperança imensa. Porque com um jeito fizeram um boletim à vontade, que no outro dia foi espalhado na cidade, embora faltassem letras, porém dizia a verdade. Explodiu como uma bomba nas consciências cruéis, Ramiro na intendência convocou os coronéis, porque com um boletim inverteram-se os papéis. Todos presentes, Ramiro, disse os nossos inimigos, escaparam das armadilhas, fogem sempre dos castigos, enquanto que para nós aumentam mais os perigos. O compadre jesuíno amanhã será julgado, pode ser absolvido ou pode ser condenado, só da nossa posição depende esse resultado. O doutor Ezequiel será seu acusador, inquirindo as testemunhas ao lado do promotor, somente o doutor Maurício será o seu defensor. O coronel jesuíno disse, então vai haver festa, vou levar o meu revólver, sei que Ezequiel não presta, se ele me prejudicar, eu dou-lhe um tiro na testa. Ramiro disse, compadre, pelo amor de Deus não faça essa desgraça na sala, sem um copo ou uma taça, porque com um tiro espirra mais de um barril de cachaça. Entretanto, precisamos tomar uma posição que será de vida ou morte, contrária à oposição, ou ela desaparece ou morre a situação. O prefeito de Itabuna fugiu nos ludibriando e Mundinho continua, só nos desmoralizando. Se não agirmos depressa, ele termina ganhando. Precisamos preparar uma tocaia a Mundinho, ele precisa morrer amanhã muito cedinho, para que não atravesse nunca mais nosso caminho. Fiz tudo para evitar, porém ele não cedeu, com a sua colher suja minha panela mexeu, ganharia pelos votos, mas na bala ganho eu. Quero agora que os compadres vão resolver esse assunto. Quando acordar amanhã, não quero ver ninguém junto. Só quero ouvir a notícia, Mundinho já é defunto. Melk e Amâncio saíram para fazer a desgraça, prepararam 2 jagunços, desses que não são de graça, um na torre da igreja, outro na esquina da praça.
Mesmo assim, os dois compadres ficaram de prontidão, orientando os jagunços, corrigindo a posição, para Mundinho ser morto com um boletim na mão. Jesuíno foi dormir sentindo uma emoção forte, porque no dia seguinte, sendo acusado de morte, na roleta da justiça jogaria sua sorte. Todos saindo, Ramiro pensou haver resolvido a sua vida política no que tinha decidido, subiu para sua alcova sentindo o dever cumprido. Para dormir descansado, mandou abrir as janelas, suspendeu os cortinados, que já não tocassem nelas, para que pela manhã o sol entrasse por elas. Porque queria acordar debaixo do seu lençol, ao descobrir a cabeça, ver o clarão do arrebol, sendo aquecido e beijado já pelos raios do sol. Adormeceu como um justo, porém enquanto dormia, alheio à sua vontade, muita coisa acontecia, a sua missão findava, nunca mais se acordaria. Mundinho pela manhã, cumprindo a sua missão, saiu com um boletim, passando de mão em mão, mostrando as novas façanhas das leis da situação. Nessa distribuição, seguido pelos amigos, não pensava nem de longe nos iminentes perigos que corria já na mira dos rifles dos inimigos. Os jagunços só queriam acertar nele sozinho, quando iam puxando o dedo, tinha outro no caminho, assim estava custando o fim do Dr. Mundinho. Porém, naquele momento, a cidade estremeceu, um grito triste e estridente, todas as ruas encheu, Coronel Ramiro à noite em sua cama morreu. Ouvindo gritos compadres, a matança suspenderam, dispensaram os dois jagunços, para a intendência correram, entraram como foguetes, vendo o compadre tremeram. Com um sorriso nos lábios, Ramiro havia morrido, como quem dizia agora, o meu dever foi cumprido, os raios do sol brilhavam no rosto do falecido. Isso foi um verdadeiro golpe de misericórdia na vida dos coronéis que viviam da discórdia, teriam que procurar fazer agora a concórdia. As forças da oposição, com o choque, se acalmaram, os agitados espíritos agora se desarmaram, unidos no sofrimento, ao enterro acompanharam. Assim a cidade em peso, com ideais mais humanos, reverenciou o chefe que a governou muitos anos, partiu deixando saudade sem completar os seus planos. Enquanto o chefe político estava sendo enterrado, o coronel Jesuíno no júri era condenado a pagar o crime bárbaro meses atrás praticado. O tabu ficou quebrado com essa condenação, os coronéis viram agora mudada a situação, teriam que se ajustar dentro da lei da razão. Todas as armas políticas agora foram dispostas, as forças dessa batalha, pelos dois lados compostas, entraram em entendimentos traçando novas propostas. O Dr. Alfredo Bastos modificou sua sina, abandonou a política, foi viver da medicina, servindo à humanidade numa profissão divina. Dr. Mundinho ficou dono da situação, humanamente servindo a toda a população, sem distinguir cor política nem fazer perseguição. Amava muito a Jerusa, também por ele era amado, na morte do coronel não se julgava culpado, porém indiretamente estava prejudicado. Isso era o que ele pensava, que era amado e não sabia, assim pensando não tinha coragem nem energia para procurar a moça e dizer o que sentia. Enquanto Jerusa estava no seu maior sentimento, toda coberta de luto, era a cruz do sofrimento, mesmo assim não retirava Mundinho do pensamento. Ela achava que Mundinho, pelo acaso, vencera, não tinha nenhuma culpa em tudo o que acontecera, o culpado era o destino que o seu avô escolhera. Sempre pensavam um no outro até quando se encontraram, atraídos por Cupido, localmente se abraçaram, sobre os acontecimentos muita coisa comentaram. Agora já não havia entre Jerusa e Mundinho a barreira da política atravessando o caminho, comemoraram o encontro com beijo, abraço e carinho. Sem haver oposição, ficaram muito felizes, as sementes da paixão brotando as suas raízes no roseral do amor com os mais lindos martizes. Em qualquer luta o amor vence todos os rivais, exerce influência até entre os irracionais, domina todos os seres no reino dos animais. Em nosso raciocínio foi isso que constatamos na trajetória vivida pelos heróis que passamos, vivendo um drama passado no romance que findamos.
A todas as personagens, às atrizes e aos atores, nosso afetuoso abraço, com parabéns e louvores, que façam outras novelas em cenário multicores. Agora pedimos desculpas dos erros que porventura, fora da nossa vontade, venham surgir na leitura dos versos que construímos dentro da literatura. Juntos aqui nós levamos o nosso muito obrigado, reverenciamos a esse grande escritor inspirado, elo da literatura, autor muito consagrado. Mundo afora, rei do livro, aumentando o seu mercado, deixamos como homenagem o seu nome escrito ao lado. A Mundinho um grande abraço, levamos por seu valor, muitos beijos a Jerusa, elegante em seu amor, isso só por confiança. Deixamos como lembrança a Gabriela, uma flor. Gabriela, Cravo e Canela, autor Manuel de Almeida Filho, baseado na obra do romancista Jorge Amado.